Olá meus amigos, eu sou Carlos Barros e este é o canal História Crítica. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o povo hebreu. Você sabia como surgiu o povo hebreu? Sabia que o povo hebreu é um povo cheio de coisas que nos remete à história de povos também diferentes, como a do mundo árabe e a do mundo cristão ocidental? É isso mesmo, mas antes de irmos ao assunto, gostaria que você nos ajudasse a divulgar esse canal. Portanto, pega aí o teu martelo de Thor e quebra esse sininho. Ajuda a inscrever nesse canal e a divulgar também para que a gente possa ter condição de fazer chegar essa videoaula em mais ouvintes, para que outros tenham também acesso ao conhecimento, ok? Então nos ajude para que possamos chegar ao número, é a meta, 1000. Nós queremos chegar à meta 1000 e aí, se nós chegarmos a essa meta de 1000 inscritos, uma novidade, vou deixar a barba crescer e aí nós vamos fazer um vídeo especial sobre a história dos vikings. Tá combinado assim? Então, pega o martelo de Thor, quebra o sino, ajuda aí com as inscrições, beleza? Pois bem, o povo hebreu tem a sua origem em um cara chamado Abraão. Na verdade, o nome dele era Abrão, até que o nome foi mudado para Abraão. E por que mudou o nome dele? Porque foi feita uma promessa. Foi feita uma promessa que Deus, para o povo hebreu, Deus Yahvé, ele apareceu para Abrão e disse: olha, sai da tua casa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí, quando tu chegar nesse lugar, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você um grande povo. Você será pai de príncipes e reinos sairão de ti. Pois bem, diante dessa promessa feita a Abrão, ele saiu de uma região da Mesopotâmia, ele andou todo o território mesopotâmico, chegando ao deserto árabe, atravessando o rio Jordão e chegando na região de Canaã. Então, Abrão, com essa saída da Mesopotâmia até chegar em Canaã, ele cumpre com aquilo que Deus, Yahvé, havia dito para ele, que ele seria povo de uma grande nação, seria pai de uma grande nação. O termo Abrão significa pai exaltado. Só que Abrão não tinha do que se exaltar porque a esposa dele era estéril, ela não poderia ter filhos. Então, como o cara seria um pai exaltado? É aí onde Deus disse que mudaria o nome dele para Abraão, e aí significa pai de multidões. Pois bem, passados anos, 25 anos depois da promessa, surgiu o herdeiro de Abraão, o nome dele Isaac. E Isaac, ele passou a ser o herdeiro de um patriarcado que começa com Abraão. Daí surge o povo hebreu. Esse termo hebreu significa povos do outro lado do rio. Eles passaram a ser chamados dessa forma porque quem já vivia em Canaã, sabendo que havia chegado um grupo do outro lado do rio Jordão, do lado da Mesopotâmia, eles então passaram a ser chamados assim, de povos hebreus, ou povos do outro lado do rio, ok? Pegou então? Beleza, vamos lá. Abraão, ele começa uma fase da história do povo hebreu que é chamado de patriarcalismo. Então as decisões é com base nas tradições e tem toda uma estrutura social dentro desse patriarcalismo em que a função do patriarca ela é passada como liderança de tribos de forma hereditária. Abraão, patriarca, após a sua morte, seria então Isaac, o filho herdeiro. E assim sucessivamente, passando uma liderança tribal, e esse período vai durar um longo tempo na história do povo hebreu, que começa aproximadamente em 2000 anos antes de Cristo e se estende por volta de 2 séculos depois. Assim vai chegando na história de um cara chamado Jacó. Jacó era neto de Abraão e Jacó ele vai sair da região de Canaã e ele vai para o Egito por conta de uma fome que aconteceu na região do Oriente Antigo. E Jacó, juntamente com seus filhos, eles passaram a viver na região do Egito. E lá eles viveram, tiveram filhos e a descendência cresceu naquele lugar. Porque lá eles passaram aproximadamente 400 anos no Egito. Tanto tempo que a descendência de Abraão cresceu. Olha, quando foi feita a promessa, Abraão, era ele, o pai, o irmão, um sobrinho, criados, esposas, um grupo pequeno. E quando se passaram 400 anos depois, em que Jacó ele vai para o Egito, o povo hebreu vivendo no Egito já havia aproximadamente 1 milhão de pessoas.
O texto, a narrativa que é dado da fonte histórica que traz esse relato, a Bíblia, fala de aproximadamente 600 mil, mas eles não contavam mulheres e crianças. Então, um número aí aproximado de 1 milhão de pessoas, cumprindo aquilo que havia sido dito a ele, que Abraão seria pai de multidões, ok? Abraão teve dois filhos importantes dentro da sua história: Isaac, que vai dar descendência ao povo hebreu, o povo de Israel, e Ismael, que vai dar descendência ao povo árabe. Por isso eu falei que muita coisa que nós encontramos em outros povos tem em comum aquele que deu origem a esses povos. No caso, o povo hebreu com Isaac, o povo árabe com Ismael, e o mundo ocidental cristão na figura de Jesus Cristo, que este seria um descendente desse legado importante da história do povo hebreu. Ok? Bom, nessa primeira fase, o patriarcalismo, ela encerra quando o povo de Israel chega na terra de Canaã. Depois que passaram pelo cativeiro egípcio, eles chegam em Canaã. E lá em Canaã, eles retomam territórios que pertenciam ao povo hebreu, e eles vão fazer uma divisão do território de Canaã, e aí vai precisar de um líder. E esse líder, ele vai ser um juiz. Começa a partir daí a segunda fase da história do povo hebreu, que é chamado de juizado. Então o juizado é uma fase que vai por volta de 1375 a.C. até 1050 a.C. Desse período surgem nomes importantes, figuras bem interessantes da história do juizado em Israel, que é a história de Sansão, aquele cara fortão, assim. A história de Gideão, a história também de mulheres que foram importantes, como é o caso de Raabe, uma prostituta que ajudou na conquista de Canaã, e uma juíza chamada Débora, que teve uma influência muito grande política na história do povo hebreu na época do juizado. Vai chegar um momento em que um cara chamado Eli, ele já sendo velho, as pessoas começaram a pedir que em Israel fosse levantado um rei. E esse rei, ele deveria ser como os demais reis que viviam naquele período da história e de grandes impérios que já se fundaram no mundo do Oriente Antigo. Dado a esse desejo, é levantado um primeiro rei, um primeiro monarca em Israel, e o nome dele é Saul. Saul, como primeiro rei de Israel, começa uma história, um terceiro período da história de Israel, que é chamado de monarquia. Monarquia, mono, arquia, quantos governam? Então o termo monarquia significa um que governa. Esse que governa seria Saul, primeiro rei de Israel. Reis importantes nesse período vão fazer de Israel uma grande força, uma grande potência política e também uma grande potência econômica. Daí nós vamos ter a figura de Davi e também a figura de Salomão. Saul foi aquele que enfrentou a batalha com o gigante Golias, mas como não havia ninguém que tivesse coragem de enfrentar Golias, Davi assumiu o campo de batalha. Ele era um pastor de ovelha, assume o campo de batalha, mata Golias e depois ele se torna rei de Israel. Salomão, filho de Davi, vai ser um outro rei de grande importância, porque ele vai transformar Israel em uma grande potência política e econômica, como já falei, e vai criar o chamado Templo de Salomão. Esse Templo de Salomão vai ser muito importante para a história do povo hebreu, porque vai simbolizar toda uma história de fé, de crença do povo hebreu por volta de 10 séculos antes de Cristo, ok? Bom, Salomão, ele encontrou uma dificuldade muito grande durante o governo dele. O povo começou a adorar deuses do paganismo, e isso era proibido em Israel. O povo hebreu era monoteísta, mas eles começaram a fazer adoração de outros deuses, deuses do mundo cananeu, deuses também de vários lugares do mundo oriental. Daí foi dito que haveria um racha na história de Israel dos reinos norte e sul. O reino do norte, Israel, com a capital em Samaria, e o reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém. E esse fato, esse fenômeno na história de Israel é chamado de o cisma, ou o racha, vai acontecer entre os dois reinos. Não acontece durante o governo de Salomão, mas vai acontecer durante o governo do filho dele. E aí vai haver uma disputa entre Jeroboão e Roboão para que firme o poder dentro dessa região. Por isso a separação de 10 tribos ao norte, com Samaria no reino de Israel, e 2 tribos
ao sul, em Jerusalém, que é a capital do reino de Judá. Então, esse fato foi importante, o cisma, né, a divisão das tribos do norte e do sul, porque vai enfraquecer o Estado de Israel. E esse enfraquecimento do Estado de Israel, com a divisão das tribos, um cara chamado Nabucodonosor, ele vai se aproveitar e vai invadir Israel por volta do ano 586 a.C. Essa conquista de Nabucodonosor vai fazer com que o povo hebreu seja levado para a região da Caldeia, e eles vão ficar durante 70 anos escravos dentro desse exílio babilônico. Depois de 70 anos eles retornam para poder reconstruir Jerusalém. Então, assim, observa que a história ela é cheia de guerras, e essa em especial com o povo da Babilônia, né, na liderança de Nabucodonosor, isso vai tornar muito frágil, a ponto de, após a conquista que Xerxes faz e torna o povo de Israel livre do cativeiro babilônico, antes de Xerxes, Dario I e também Ciro. Então, essas conquistas, né, que forças externas vão fazendo em Israel, vai tornando cada vez mais enfraquecido a política em Israel, porque muitos povos vão fazer invasões e crise, e também eles vão perder muito dessa identidade política. Depois de Nabucodonosor, Ciro, Dario, Xerxes, que são imperadores persas, de alguma forma vão ter esse controle em Israel. Depois, gregos, que vão dominar grande parte do Oriente também. Romanos, e aí quando chega os romanos, a gente já está vivendo um momento próximo do nascimento de Jesus Cristo. Você deve lembrar que quando Cristo nasceu, era Roma que dominava a região do Oriente Antigo. E vários povos vão viver esse domínio em Israel. Um fato importante que vai acontecer na história dos romanos é um grande massacre na região de Massadas. Por volta do ano 70, já da era cristã, o general romano Tito, ele vai invadir e vai massacrar muitos povos na região de Israel. Fato que vai provocar uma diáspora, ou seja, uma dispersão, uma fuga em massa do povo judeu para vários lugares do mundo. Então essa diáspora vai fazer com que os judeus se refugiem em vários lugares, e depois de muitos anos, na verdade, depois de vários séculos, vai surgir um grupo que vai trazer de volta o Estado de Israel e dar uma identidade política para o povo de Israel. É um movimento chamado sionismo. Eles fazem esse movimento para restaurar Sião, para restaurar Jerusalém, a capital desse povo milenar, né, e que Jerusalém sempre foi uma região sagrada para o povo hebreu. Então o sionismo vai restaurar o Estado de Israel. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e os seus aliados, eles vão criar condição de assentar essas famílias de povos judeus espalhados no mundo, e aí criar o Estado de Israel em 1948. De lá para cá, o povo de Israel tem sido uma força muito grande, militarmente, economicamente, e tem desenvolvido uma ciência de ponta, tornando essa região do atual Israel em uma região bastante desenvolvida. Ok? Então, pessoal, essa é uma visão que a gente tem do mundo hebreu desde a sua origem com Abraão até os dias de hoje, com o movimento do sionismo e a restauração do Estado de Israel. Beleza? É isso aí. Na próxima nós vamos estudar um pouco sobre a história do mundo ocidental, fazendo uma história sobre Roma. Valeu, nos ajude aí, se inscreva no canal e ajude também para que divulgue esse canal para outras pessoas poderem participar do conhecimento histórico. É isso aí.